A gente vê muita gente, de fato, se interessando, mas fica sempre com um pé atrás, né? De modo geral, assim, como que você acha que uma pessoa ela pode identificar o que é um bom robô? Porque, assim, quando você olha numa chamada ali, num anúncio na internet, todo robô é perfeito, todo investidor é bem-sucedido, tudo é muito encantador. E a gente sabe muito bem que, bom, algumas coisas são verdade, outras não. Pô, vamos lá, como é que uma pessoa ela pode identificar se ela está diante de uma oportunidade real ou de mais uma cilada da internet? Geralmente, quando a gente começa com robô e analisa o robô, a gente vê aquela curva de capital, Uhum. né? Aquela reta, geralmente aqueles robôs que chamativos, que é aquelas retas bonitas, né? Esses robôs que acabam chamando a atenção. Sim. Só que por trás disso, são várias variáveis que a gente tem que analisar, né? O capital sugerido, respeitar esse capital. De repente, se o robô ele precisa de um capital de 10 mil, você tem 5. Não adianta começar com 5, que o primeiro drawdown do robô, que seria aquela queda que o robô tem ali durante o período dele, que é super normal, que é super válido, e aí já é um dado principal que você tem que estar analisando, né? Esse drawdown aí que todo investimento, né, de robô ele acaba passando, seria um dado importantíssimo de estar avaliando. Como eu disse, a plataforma, você tem que avaliar a plataforma, se é uma plataforma séria. Entrar em contato com o estrategista. Eu tenho meus robôs ali na plataforma, né? E tenho o Telegram, tenho o meu site, então Você mantém um diálogo, né? mantenho um diálogo, recebo muitas dúvidas e qualquer pessoa que quiser tirar dúvida comigo consegue. Então, se o estrategista tem esse canal aberto com o investidor, fica muito mais fácil de ele estar validando se esse robô ele é lucrativo ou não, né? Se você já entra ali, não consegue contato com o estrategista, é um canal fechado, como que você vai tirar dúvida daquele robô que você está analisando? Aí fica muito difícil. É verdade. Então, esses daí seriam um dos passos iniciais. Avaliar ali, né, a curva do capital, o quanto seria necessário estar colocando nesse robô, qual é o período ali que ele já está rodando em conta simulada, né? Às vezes a gente já acontece muito de alguém colocar o histórico de um robô de um backtest, né? Pega o backtest de 2 anos Não ou 6 desmerecendo o meses. backtest. Um Não, backtest bem não. feito ele tem seu valor, mas um Sim, robô né? que já roda Claro. em tempo real há algum tempo é outra coisa, né? Sim, backtest ele é para validar ali, para ver se essa estratégia é boa, né? Sim. E é importantíssimo estar utilizando. Só que não dá para a gente pegar o histórico do backtest e jogar ali direto no histórico do robô. Então precisa de uma validação. Então, se a plataforma tem ali o histórico, backtest e o histórico de conta simulada, também já é importantíssimo. Aí você já consegue verificar ali o quanto tempo o robô já tá rodando ali, né? Como se fosse em conta real. Legal, e você tem vários robôs que a gente vê aberto, que ele já está rodando desde 2022, né? Sim, sim. Então tem mais de 3 anos Né? rodando. Eu tenho um histórico ali até de robô de 21 que tá na minha conta, né? Eu tenho Perfeito. na conta atual hoje 200 robôs rodando ali. Cara, todos seus? Todos meus. Fantástico isso, sim, cara. É muito robô. E aí tem robô de 21, robô de 22, com histórico, né, bem longo. Estratégias que você já vem lapidando aí há Isso. um bom tempo, né? Você falou uma coisa interessante, né, com relação ao capital alocado no robô, claro. Óbvio que você nunca deve operar um robô com uma alavancagem no talo ali, com dinheiro no limite da margem do máximo drawdown dele. Mas pensando em dinheiro, que é uma dúvida bem comum, eu vou fazer duas perguntas. A primeira é a mais recorrente. Qual é o mínimo que você recomenda para começar a investir com o robô? Mas, assim, na minha opinião, o mínimo está longe de ser o ideal. Sim. Então, qual é o mínimo e qual é o ideal, na sua opinião, para se investir com o robô, né? Claro que o ideal, se você tiver dinheiro infinito, seria dinheiro infinito, mas pensando de maneira plausível, né? O mínimo e o ideal. Assim, a gente utiliza até R$ 1.000 por contrato para estar rodando ali no caso do mini índice, né, do índice futuro ali, e 2.000 para o WDO ali, né? Certo. E eu acredito que, assim, pelo menos é que depende muito do robô e depende muito das carteiras. Se um robô ele opera bem menos, se ele né? opera Se bem ele opera menos, com se ele um opera stop mais muito, curto, isso então, varia. assim, para as minhas carteiras,
pelo menos no mínimo R$ 5.000 ali, que seriam 5K, para uma carteira que possui 5 contratos, né, 5 setups ali, seria o mínimo ideal ali para estar rodando os robôs. Mas aí vai variar muito de estrategista. Tem estrategista que precisa de 10 mil porque gira muito. Geralmente, os meus robôs é uma operação por dia. Né? E são ali operações longas. Dificilmente eles entram junto. Então, o drawdown acaba sendo ali, ou a perda do diária acaba sendo bem pequena, bem menor. Então, aí vai depender muito de estrategista. Mas, pelo menos, no mínimo, R$ 1.000 ali. Se o cara falar assim, cara, eu só tenho R$ 500, dá pra rodar um robô? Não. Você tem que ser sincero, né, cara? Tem que ser sincero. Eu recebo muitas perguntas, assim, de pessoas. Eu tenho uma carteira mesmo esses dias, que é a Viserion lá. Elas são 10 setups dentro da carteira, então seriam R$ 10.000. Aí veio uma pergunta até dentro da plataforma, eu posso rodar essa carteira com R$ 1.000? Não tem como falar para a pessoa que ele vai poder rodar com R$ 1.000, tem que ser sincero. Você vai quebrar, né? Vai quebrar, né? Deu uma queda num dia ali de R$ 1.000, né? Com 10 contratos, pode acontecer. Então não tem como rodar com R$ 1.000. Agora, você falou mínimo ali 5 mil, dá para rodar uma carteira. Isso é um ponto já interessante da gente entender, né? Quando a gente fala em robô, a gente fala de, na verdade, um portfólio de estratégias. O robô monoestratégia, ele é um risco acumulado, eu diria. R$ 5.000 já dá para rodar um robozinho que opera ali com 5 estratégias distintas, cada um com um contratinho. Eu diria que é o mínimo, concordo. Acho que 5 mil é um valor que eu costumo falar bastante também. Mas o ideal, você acha que o ideal é 5 mil também? Ou seria mais interessante até ter um pouco mais de dinheiro para, de fato, você ter uma diversificação mais ampla, poder, de repente, diversificar em ativo, poder botar um contrato de dólar ali no meio, de mini dólar. Você acha que tem um valor ideal? Assim, o ideal é difícil você colocar um valor certo ali. Né? Eu falei R$ 5.000 de uma carteira, só que aí mínimo, né? O mínimo seria ali, mas entra dentro daquela questão que eu comentei da primeira vez. Se você tem ali, faz sua lição de casa com a educação financeira, tem ali a sua reserva financeira, aí você separa em caixinhas. Isso aqui vai para reserva financeira, isso aqui vai para os gastos dos meus sonhos, isso aqui vai ser para renda variável, ações, se for o caso, e essa parte eu vou deixar para o day trading. Então, se você dividir em caixinhas, tipo 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, e tá colocando essa parte pro day trade, então você vai estar super tranquilo, que é um dinheiro que você tem que estar tranquilo em estar utilizando, né? Você não pode querer viver daquilo ali logo quando você entra, né? Não dá para fazer mágica. Eu peguei minha rescisão e vou colocar no day trade. Já recebi pergunta dessa. Não tem como. É complicado. É complicado. Bem complicado. Você pegar o dinheiro da sua rescisão, você acabou de ter os seus compromissos na sua Afinal casa. de contas, a gente está falando de um mercado de renda variável. Sim, renda variável. É muito promissor quando tem lucro, mas existe risco ali, né? Claro, é por isso que eu falei, você tem que fazer a lição de casa. Você tendo ali sua reserva, tendo o dinheiro ali nos seus investimentos ali em renda fixa, a parte que você separou para renda variável, no caso day trade, é específico para aquilo. E aí você tem que ter a tranquilidade de ver aquele dinheiro subir e também, né, cair. Então tem que ser um dinheiro tranquilo. Então, assim, de 10 mil para si, né? Eu coloquei 5 mil uma carteira. Mas se entrar ali com 10 mil, seria super tranquilo, né? Seria mais tranquilo do que colocar 5 mil e ao primeiro sinal caiu ali R$ 500, perdeu num dia com uma carteira de 5 contratos. É tranquilo. Mas aí você já vê que são 10% do seu capital que está ali. Ah, sim. Né? Sim, com certeza. Então, se você tem um valor maior, que consegue estar colocando um valor maior, muito mais tranquilo. Eu penso muito no sentido de que eu já montei carteiras com 5 robozinhos e já montei carteiras com 10 robôs. O que acontece? Às vezes o mercado ele entra num drawdown, né? E o que eu percebo é que a carteira que ela tem um pouco mais de amplitude ali, 10 a 15 mini contratos, em primeiro lugar, ela sofre menos o baque, né, porque ela está melhor diversificada. E, em segundo lugar, se você precisa fazer alguma intervenção nela, você tem mais mobilidade, porque você vai alterar 2, 3 estratégias. Né? E, às vezes, alterar 2, 3 estratégias de uma carteira de 5
né, algoritmos ali, 5 estratégias, isso desconfigura ela por completo. Então, de modo geral, eu percebo que a pessoa que ela começa a trabalhar com capital ali em torno de 15 mil, mais ou menos, ela tem um leque de opções maiores, e aí eu estou falando de uma questão mais técnica, né? Não no sentido de que 10 mil é o que eu tenho para colocar em robôs. Beleza. Se você olhar para o teu portfólio e falar, pô, se eu dividir aqui, 10 mil reais é o que cabe do meu portfólio. Isso é um ponto de vista baseado na individualidade. Mas quando a gente parte de um ponto de vista, uma percepção mais técnica, é por isso até que eu fiz a pergunta, né? Quanto você acha que é o ideal? Eu, particularmente, dando uma opinião pessoal, né? Eu percebo que algo entre 10 e 15, sim, a partir disso seria o ideal, porque aí você consegue trabalhar uma variedade maior de 10 estratégias, 15 estratégias.